Pois bem, e quem está à frente das investigações sobre a queda do avião lá em Santos é o delegado da Polícia Civil e também diretor do DEINTER 6 de Santos, Dr. Aldo Galeano, que diz que será necessário exames de DNA para a identificação das vítimas do acidente aéreo. De acordo com o delegado, além da Polícia Civil, a Polícia Federal e Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos também instauraram um inquérito para apurar as causas do acidente que ocorreu na manhã passada. Nós vamos agora trazer a participação ainda sobre este caso, do desaparecimento de Eduardo Campos. E, claro, é inevitável que com o desaparecimento deste político, é inevitável a discussão e agora, A coligação, ela vai substituir o candidato morto, vai desistir de prosseguir em busca, portanto, aí do objetivo, no caso a presidência da República. Então essa é a questão. E nós vamos então conversar sobre este assunto com o professor e coordenador do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Newton Paiva, em Minas, o professor Leandro Silva. Está conosco agora ao telefone. Professor, bom dia, obrigado ao senhor pela atenção com a Rádio Nacional, tá bem? Bom dia, Walter. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer estar com vocês aí. Muito obrigado ao senhor. Claro que o país está em estado de choque, mas é inevitável que o debate ele seja colocado, seja posto, ou seja, pela lei eleitoral, o candidato a presidente que falece, portanto, na campanha, como ocorreu com Eduardo Campos, o partido tem 10 dias para substituí-lo ou se silenciar. Vai se entender, então, que o partido não quer mais prosseguir, portanto, aí com a jornada. A tendência seria qual, na opinião do senhor? É o partido substituir Eduardo Campos e prosseguir com a jornada ou não, professor Leandro? Walter, como você bem colocou, acredito que o falecimento do Eduardo Campos foi uma tragédia, uma coisa tão repentina que até as pessoas talvez mais preparadas não esperariam isso para poder fazer um cenário de possibilidades e de efeitos nessa corrida presidencial. Mas, de todo modo, eu venho colocando desde ontem, em todas as vezes que eu fui solicitado, que eu acredito, particularmente, é uma opinião minha, e eu acredito que isso foi sinalizado já ontem, que existe uma grande chance da Marina Silva renunciar ao cargo de vice-presidente e assumir a cabeça da chapa. O que, na verdade, está fazendo com que o mercado fique em rebuliço. Ontem nós já tivemos até uma volatilidade, alguns sinais de descontentamento por parte do mercado e do meio empresarial, que até quanto, a pergunta que nós estamos tentando ver e enxergar com a possibilidade da Marina se tornar presidenciável, vamos dizer, essa candidata, até quanto que as pessoas que apoiavam, especialmente os jovens que apoiavam a proposta do Eduardo Campos de ruptura dessa polarização PSDB, PT, e essa possibilidade de um novo modelo econômico que associa o social, mas sem esquecer as questões de uma cadeia produtiva, de um maior crescimento econômico, de uma maior renda real para os brasileiros. As pessoas perguntam até quanto que aquela Marina Silva de 4, 8 anos atrás, ela vai dar continuidade a essa proposta. É uma pergunta meio traiçoeira, porque nós não sabemos até quanto, porque essa campanha ela foi criada em torno da pessoa Eduardo Campos, em cima da idoneidade que o Eduardo Campos tinha, em cima dessa proposta e dessa boa transição que o Eduardo Campos tinha, tanto no cenário econômico quanto no cenário político. Vamos dizer que os efeitos ainda, nós vamos começar a ver as reais possibilidades a partir de segunda-feira, acredito eu. Agora, quando o senhor nos traz com propriedade, evidentemente, que o mundo financeiro, no caso aqui, as bolsas aqui no país, elas se movimentaram, demonstraram volatilidade, ou seja, andaram caindo. Qual seria o motivo
dessa queda, desse movimento negativo das bolsas? Ou seja, as bolsas estavam acreditando aí em Eduardo Campos, de repente ele falece, o pessoal fica meio que sem opção, quando na realidade as pesquisas indicavam Eduardo Campos na terceira colocação. E eu também pergunto, quer dizer, as pesquisas estão aí em quase 50 dias distante do pleito. Esses números poderiam mudar ou podem mudar, né, com os demais candidatos até o dia da eleição, professor? Não, na verdade não. O que na verdade nós tínhamos até ontem era que nós tínhamos 3 candidatos, 2 candidatos da oposição, mesmo o Eduardo sendo um candidato alternativo à sucessão presidencial, tanto ele quanto o Aécio Neves propunham uma ruptura nesse modelo econômico adotado pelo PT nos últimos 12 anos. E o meio empresarial via isso com bons olhos, visto que nos últimos 6 anos, mais precisamente, a gente temos todos os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e do próprio governo que mostram que a nossa balança comercial vem cada vez mais importando produtos finalizados e nós estamos fazendo o quê? Exportando mão de obra, exportando renda. Ou seja, isso automaticamente nós estamos diminuindo a capacidade de geração de emprego aqui dentro. Com o próprio Eduardo Campos havia indicado que, numa possibilidade de segundo turno, ele apoiaria o Aécio Neves. Não tanto pela questão de partidagem política, mas pela questão dos dois estavam com um projeto econômico, não vou dizer semelhante, mas que eles caminhavam para uma mesma direção. Então o mercado sabia que havia uma possibilidade de um segundo turno. Essa possibilidade agora nós vamos ver, porque com a entrada da Marina Silva existe uma possibilidade dela roubar alguns votos da Dilma, mas também a Dilma ganha alguns votos no Nordeste, que eram votos do Eduardo Campos, e fica aquele momento, aquele questionamento. Agora nós temos uma candidata que propõe uma manutenção dessa política econômica que nós temos atual, temos um candidato que propõe a ruptura, um modelo um pouco mais eficiente, vamos dizer assim, e ficamos com a incógnita da Marina Silva. Porque a Marina Silva, apesar dela ser vice-candidata, vice-presidente, né, da chapa do Eduardo Campos, ela nunca se posicionou empresarialmente, sempre foi a voz do Eduardo Campos. A Marina sempre entrou com aquela questão da ética, como alguém de um apoio mais social, como um segundo nome muito forte para Eduardo Campos nessa coisa. Mas o mercado está reticente, porque nós passaríamos a ter agora 2 discursos de esquerda, 2 discursos de maior concentração do poder do Estado, automaticamente um receio maior de nós entrarmos em 2015 com uma recessão mais pesada. Por isso que o mercado está, nesse momento, vou falar assim, apostando certas fichas. Tem muita gente aí já mudando o cenário já para a partir de segunda-feira. Se confirmar Marina substituindo Eduardo Campos, enfim, em busca, portanto, da presidência, concorrer, né, à presidência, os demais concorrentes terão que mudar de estratégia, professor, ou não? Olha, o que nós temos que entender é que o cenário que estava até então, nós tínhamos uma polarização PT e PSDB, que vai continuar, porém nós tínhamos um caminho alternativo. Era muitos jovens, especialmente os jovens, pessoas que buscavam não votar naquele velho modelo político, né? Eles estavam votando no Eduardo Campos e numa possibilidade futura. Com a entrada de Marina Silva, o que nós vamos voltar a ter é aquele cenário de 2010, 2004, se nós estamos pegando 2006, nós estamos pegando aqui, voltando para o modelo da polarização PT e PSDB. O que eu vejo agora é que, com o advento da morte do Eduardo Campos, o PT passa a ter um foco maior no Nordeste, porque se a Marina Silva ela entrar, ela passa a roubar os votos da Dilma no Centro-Sul. Quem vai ter que, de repente, ver como que vai trabalhar esses votos que iriam para o Eduardo Campos, mas são votos que não são nem da Marina, nem da Dilma, teria que ser o pessoal do PSDB e do Aécio tentar puxar esses votos para ele, porque agora, caso aconteça o segundo turno, ele passa a entrar no segundo turno sozinho. Ele não teria a força econômica do projeto econômico do Eduardo Campos junto a ele.
E o Nordeste, como é que fica, se posiciona o Nordeste na opinião do senhor, né? Já que tinha em Eduardo Campos o seu representante. O Nordeste é a grande incógnita agora. Parece que o Sul e Sudeste, que até então era o fiel da balança, nós passamos a ter agora o Nordeste olhando agora para talvez uma possibilidade da Dilma. Nós temos que entender uma coisa que é muito importante para o ouvinte. Quando a gente faz essa análise, a gente tem que sempre olhar com o perfil do próprio eleitor. Nós temos hoje no Brasil, isso é uma forma muito assintosa, ela existe. Nós temos as pessoas que são anti-PT e anti-PSDB. O Eduardo Campos desenhava um cenário para ele ser o meio termo. Eu acreditava que talvez não para essa eleição, mas ele tinha grandes chances de sair muito forte numa eleição futura. Mas, agora voltando, o Nordeste tem um alinhamento um pouco mais forte com o PT. Vamos ver agora como que o PSDB junta suas forças políticas no Nordeste, vão tentar pelo menos atrair parte do Nordeste que está descontente com uma política também que tem afetado o Brasil de norte a sul. É uma coisa que é importante dizermos. Quando eu estou dizendo política econômica, ela não afeta centro-sul, norte, sul e sudeste e nordeste, ela afeta o país inteiro. Então essa retração econômica que nós vivemos, por exemplo, vou dar um dado para vocês, o próprio setor têxtil do Nordeste está indo à bancarrota. Então as pessoas também estão olhando para isso, porque o questionamento que todo mundo faz agora, até quanto que o Estado vai se sustentar com uma política econômica que não cresce, que não gera renda real, não consegue fazer com que as empresas consigam contratar e remunerar melhor as pessoas. Então nós temos essa variável econômica, e essa variável econômica ela está muito mais forte nessa campanha do que em anos eleitorais anteriores. Eu pergunto ao senhor, a população brasileira extremamente emotiva, solidária, se une muito na dor. É onde eu pergunto ao senhor, emoção muda eleição? Muda. O brasileiro é altamente reativo às emoções. O que eu quero ver, e é uma coisa que nós vamos sentir nesses 3 dias de luto agora, como que os candidatos, fica até ruim da gente falar, mas como que eles vão aproveitar da morte do Eduardo Campos. Nós já tivemos ontem todas as reações, é claro que existe uma reação humana de todos os candidatos, porque eu acredito que ninguém esperava. Foi uma coisa tão repentina e com tragédia. Mas eu tenho certeza absoluta que alguns partidos irão aproveitar essa coisa do emocional, especialmente, olha, ele propunha-se a isso, eu quero manter aceso essa centelha acesa pelo Eduardo Campos. Não sei como que as pessoas de Pernambuco, é uma coisa que eu gostaria de ver muito, como que Pernambuco vai reagir. Eu acredito que dependendo do modo pelo qual Pernambuco reagir, pode contaminar de forma positiva ou negativa o cenário eleitoral brasileiro, aí, especialmente no Nordeste. Marina não tem a pele do PSB, já que ela ingressou no partido por conta do seu partido não ter recebido da Justiça Eleitoral o seu registro definitivo. Daí, então, ela está no PSB. Como é que o senhor avalia o partido referendando o seu nome para encabeçar a chapa em busca da presidência? Acredito que eles devam referendar o nome dela em função de tentar fazer um legado do que o Eduardo Campos se projetou. Eu sempre vi a possibilidade do Eduardo Campos como um projeto de um Brasil futuro, não para agora. Ele estava fazendo o que nós chamaríamos de uma nacionalização de uma marca, de uma nacionalização de um grande nome. Ele se propunha atrelar o nome dele a uma pessoa também que sempre esteve pautado pela ética. Talvez, por exemplo, os ouvintes não saibam, mas se fizer uma pesquisa em termos de corrupção, pelo menos até então, não consegue, pouquíssimos ou quase ninguém conseguiu achar nada de corrupção atrelada ao nome do Eduardo Campos. O PSB, ele possivelmente vai dar continuidade a este legado. O grande temor da minha parte é até quanto que o PSB tenham pessoas que têm o mesmo perfil de coração, mesmo perfil de pessoa como Eduardo Campos,
a dar essa continuidade. Da mesma forma que a Apple perdeu Steve Jobs, o PSB perdeu Eduardo Campos. Hoje a Apple tem grande dificuldade de enxergar um futuro sem o Steve Jobs. Da mesma forma, o PSB conseguirá enxergar um futuro sem o Eduardo Campos? Mesmo Marina sendo uma pessoa extremamente ética, mas a Marina, ela não pauta totalmente todas as convicções econômicas e empresariais que o Eduardo Campos ele defendia. Essa é a pergunta que nós vamos ver. O PSB vai manter o legado do Eduardo Campos, manter essas propostas dela e crescer o PSB dentro do Brasil, ou o PSB vai se converter a um novo formato às propostas que são da Marina Silva? São perguntas que vão ficar abertas. O senhor arriscaria, no caso, o senhor, em termos de tendência, né? No campo da suposição, Marina renuncia, portanto, a concorrer à vice-presidência e assume, portanto, aí a presidência, né? Concorrer à presidência pela coligação, né? Tendo à frente o PSB. Sim. E quem teria a tendência para ser o vice, então, de Marina, professor? Pois é, Walter, essa é a pergunta que está deixando todo mundo aí, todos os analistas olhando. Ou seja, nós estamos olhando hoje para todos os nomes do PSB. E essa foi vamos falar, o grande vazio que Eduardo Campos ele deixou, porque se nós olharmos, tal qual eu havia dito anteriormente, o projeto foi criado em função do Eduardo Campos. Todo mundo se uniu em prol desse sonho do Eduardo Campos. A grande questão hoje é quem dentro do PSB possui uma representatividade de nome dentro, de repente, do Nordeste, mas ao mesmo tempo dentro do Sul e Sudeste, de forma que possa, pelo menos, manter a proposta econômica e empresarial do Eduardo Campos e dar uma solidez para a Marina. É importante o ouvinte entender que essa escolha de nomes, apesar de nós ficarmos aí, quem vai ser o vice de fulano, é feito um trabalho previamente, faz inclusive um cálculo do peso desse nome em função de atratividade de votos. Hoje, se você me perguntar, Leandro, quem é o nome, eu não consigo te dizer. Eu, sinceramente, eu tenho pensado uma série de nomes, mas quando eu penso o nome das pessoas que estão dessa coligação e fazem até parte do PSB, eu vejo muito mais nomes que só vão compor a chapa. Não são nomes que eu vou te dizer que vão dar uma força para a Marina conseguir romper nesses 50 dias o que não foi feito até então. Eu pergunto também ao senhor, para a gente encerrar, professor. Quer dizer, o desaparecimento de Eduardo Campos, né, a liderança, portanto, da coligação, pode trazer reflexos nas demais eleições, tanto a majoritária como proporcionais? Ou seja, tem gente aí tentando buscar, né, o governo estadual, outros tentando buscar aí o parlamento. Enfim, pode ter reflexo tanto na majoritária como na proporcional? Walter, hoje o que eu tenho visto é que essas campanhas, elas têm andado paralelas. Eu tenho visto, por exemplo, antigamente era mais assintoso isso. Nós víamos, por exemplo, que a definição de um presidenciável determinava a eleição de governadores, senadores, deputados. Hoje não. Tá? Pode ser que algumas campanhas onde os candidatos do PSB eram candidatos que tinham menor poder de fogo, precisavam mais da imagem do presidenciável Eduardo Campos, possam de repente perder votos, porque vai votar polarização PT e PSDB. Porém, ao mesmo tempo, aquele que conseguir trazer para a sua campanha esse moto, que foi, no meu entender, o grande legado do Eduardo Campos, que era conseguir fazer um equilíbrio entre o social e o mercado, que a proposta dele consegue fazer, pelo menos no papel consegue se fazer muito isso, eu acredito que poderá, de repente, não colher frutos hoje. É uma semente que se planta para colher frutos na próxima eleição. Se o PSB manter a proposta do Eduardo Campos em termos de proposta de Brasil, proposta de Estado, proposta de município,
o PSB pode surgir numa próxima eleição como um dos maiores partidos, certamente. Não pelo fato de ser um partido político, mas pelo fato de conseguir trazer uma ruptura a esse jogo político que tem dado claros sinais e fatos sinais que a população brasileira já não aguenta mais. Pois não. Professor Leandro, foi um prazer conversar com o senhor. Queremos aqui agradecê-lo pela atenção e deixar o convite, né? Com toda certeza esse assunto vai evoluir bastante nessa discussão. O senhor voltar mais vezes conosco dentro da disponibilidade de tempo, claro, do senhor, para que possamos então avançar no tema. Tá bom, professor Leandro? Tá certo, Walter. Eu que agradeço e desejo um excelente dia para os ouvintes da Rádio Nacional. Bom dia também para o senhor. Muito obrigado pela atenção.